estamos começando mais um Café com Gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Que o Senhor abençoe teu dia, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. E nessa manhã, pelo que você é grato, que o Senhor possa inundar a tua vida, que o Senhor possa transformar o teu coração, inundar a tua mente, que a paz do Espírito invada a tua alma, que toda obra maligna, toda obra satânica contra a tua casa não prospere, não prevaleça, que o Senhor venha aí romper estas cadeias, romper com estas muralhas, romper com essas barreiras que te paralisa, que te impede de ir além do que Deus para ti já preparou, que te impede de ir além do que as promessas de Deus já liberaram sobre a tua vida. Você vai viver o que ninguém ainda viveu, porque você será capaz de dar um passo de fé neste tempo. O teu próximo passo está extremamente ligado à tua obediência. Quando você obedece, você sabe aonde você vai chegar. Quando você obedece, Deus direciona os teus passos. Deus prepara o teu caminho. Deus vai adiante e abre portas, quebra muralhas, quebra barreiras e não há nada que possa impedir o operar de Deus. Jó disse, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Estamos falando todos os dias sobre o poder da fé. Porque quando você se dá a exercer a sua fé, coisas extraordinárias começam a acontecer. Coisas impossíveis começam a se materializar. Tira toda improbabilidade, Deus tira toda impossibilidade, porque a mesma Bíblia diz que não há nada impossível para o Senhor. Quando o anjo se manifesta a Abraão e a Sara, ele disse, haveria alguma coisa impossível, Senhor? Aí lá em Lucas, quando o anjo Gabriel se manifesta a Maria, ele disse, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Creia que nesse tempo, pela fé, você vai viver o sobrenatural. Como estamos falando de fé, passei aqui um desafio para vocês. Além de buscar consagrar a vida, tirar alguns dias da semana para consagrar ao Senhor, também passei o desafio de escrever no caderninho pelo menos 3 motivos pelo qual você é grato todos os dias. Você já deu início ao desafio da gratidão? Então conta para mim como tem sido essa experiência. De todos os dias anotar pelo menos 3 coisas que você sentiu-se grato. Não precisa ser coisas extraordinárias, mas começa agradecendo pelo mínimo, pelo pouco. E Deus, ele vai manifestar grandes coisas. O que nós precisamos é reconhecer o agir de Deus nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Uma gratidão absurda vai invadir o nosso coração e nós vamos começar a ver grandes coisas acontecer. Jesus mesmo disse, ele disse, se fores fiel um pouco, sobre muito eu te colocarei. Mas se não somos fiéis no mínimo, como o Senhor nos colocará sobre grandes coisas. Nós dissemos que esse é o ano da frutificação, do florescimento, é ano de exercer a fé, é ano da dependência e da obediência, porque sem obediência e dependência não há prosperidade. Nós estamos falando de terça a sexta-feira, como exercer a fé, como viver uma vida de dependência de Deus, como viver uma vida de obediência na presença do Senhor. E a passagem de hoje está em Mateus capítulo de número 9, verso de número 22, que diz assim, voltando-se Jesus, viu e disse, ânimo filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Pegue aí a sua Bíblia neste exato momento, se você puder, o seu caderninho de anotações e uma caneta, para que nós possamos discorrer algumas coisas aqui nesse texto. E depois você pode voltar no capítulo 9, desde o primeiro versículo, ler todo o texto para você entender na completude o que Jesus quer dizer. Uma mulher que havia 12 anos com o fluxo de sangue decide romper a multidão e pela sua fé tocar na orla de Jesus. A lei de Moisés dizia que toda mulher, quando estava no tempo do seu fluxo, ela não podia tocar em ninguém e quem a tocasse ou aonde ela tocasse era impuro até a tarde. Então, sendo assim, elas precisavam se retirar e ficar totalmente isolada para que não houvesse impureza no meio deles. Mas essa mulher já padecia com fluxo de sangue há 12 anos. Ela já tinha gastado todos os seus recursos com medicina e nada tinha resolvido. Até um dia ela ouviu falar de Jesus e ouviu que Jesus por ali passaria. Ela decidiu no seu coração. O primeiro passo para que ela fosse curada não foi tocar em Jesus. O primeiro passo foi ela gerar dentro de si uma expectativa e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela gerou dentro de si pela fé. Antes que ela saísse de casa, ela decidiu no seu coração. Ela já tomou posse porque ela ouviu falar. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir
e o ouvir a palavra de Deus. Então ela ouviu os feitos de Jesus, que Jesus executava naquele tempo, e discorria as notícias. E ela disse: se eu tão somente tocar. Entenda que ela está gerando essa expectativa. Eu vou ser curada, eu vou ser curada, eu vou ser curada. Não só um pensamento positivo, mas também gerando uma fé sobrenatural dentro dela. Porque quando ela fala, se eu tão somente tocar, ela não está dizendo, se ele me ver, se ele me tocar, se ele estender a mão, se ele decretar a cura, não. Ela está dizendo, eu romperei, tocarei. Eu sairei do meu lugar de estagnação. Teria se vitimizar e dizer, eu não posso, eu não vou, eu não consigo, eu não faço, eu não vou chegar. Liberar palavras que prendiam os seus pés, as suas mãos e aprisionava a sua mente para não sair daquele lugar. Dar desculpas para não romper. Quantas de nós damos desculpa nesse tempo para não romper? Eu não vou começar um devocional porque... eu não vou começar uma dieta porque... eu não consigo cuidar do meu espiritual, do meu corpo, da minha mente porque... eu não vou fazer um curso, eu não vou terminar os meus estudos, eu não vou isso, eu não vou aquilo, porque sempre nós temos um porquê para não romper. Mas Deus está dizendo, se você tiver fé e se você pôr em ação, depositar esses anseios, essas expectativas na minha presença, não é sobre o que tu não podes fazer, é sobre o que você sabe que eu posso fazer. Porque ela precisava, era só sair, decidir. Você lembra que a gente está falando também sobre decisões decidem destinos? Porque através da tua decisão, há uma multidão esperando para ser alcançadas. Através da tua vida, através do teu testemunho, através dessa decisão aí, o nome de Deus vai ser glorificado. Uma mulher que foi capaz de exercer a fé e ficou descrita na história como alguém que rompeu uma multidão para viver o sobrenatural. Eu não sei qual é a multidão que você precisa romper neste tempo, mas Deus está dizendo, se você tiver fé, se você acreditar, se você entender, não é sobre você, é sobre mim. Porque ela disse, eu irei, eu vou romper, eu tocarei. Só que o que ela estava projetando não era a sua força, era no que Jesus poderia fazer por ela. Através da decisão dela, por causa daquela oportunidade, ela entendeu que aquele era o tempo propício, que tempo perfeito não iria chegar se ela não decidisse, naquele momento, sair do lugar de paralisia, de estagnação e de morte e de vitimismo. Porque ela poderia dizer, não, eu estou aqui, sou uma pobre coitada, ninguém me ajuda. Como o homem do tanque há 38 anos. Jesus chega para ele e diz, você quer ser curado? O dono da vida, o dono da cura diante dele, perguntando se ele quer ser curado. Ele diz, Senhor, não tem homem algum que quando as águas é agitadas, me coloque no tanque. Eu não perguntei há quanto tempo tu está aqui, eu não perguntei quem não te ajudou, eu estou te perguntando se você quer. Se você quer, eu sou o Deus que posso trazer a cura. Então, ela tomou posse pela fé, como diz em Marcos capítulo 11, verso de número 22. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, o que eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Essa mulher determinou no seu coração, e ela disse, eu sei que ele pode, eu acredito. Ela não creu depois que tocou. Ela creu antes de tocar. Ela acreditou antes de sair do seu lugar. Ela disse, eu irei, tocarei, porque eu sei que ele possui cura. E não é sobre o que ele vai liberar sobre mim. É sobre a coragem que eu tenho de tocar. Ela não pediu cura. Entenda que todos queriam que Jesus ministrasse a cura. Que Jesus tocasse. Não, ela disse, eu tocarei. Não é nele, é na veste. A passagem que lemos de Marcos 11, Jesus ele amaldiçoou uma figueira e ela logo seca. E aí Pedro, olhando para ele na volta do caminho, disse, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Ele ficou completamente perplexo. E Jesus disse, Pedro, eu vos digo, dando a eles, Jesus fazia esses sinais diante deles, dando para que eles entendessem que era tempo de exercer a fé, para passar por uma atmosfera mais elevada, para um tempo novo, que era tempo de acreditar
de uma forma tão sobrenatural que eles nunca imaginaram, porque eles viveriam algo grandioso a partir daquele tempo, que Jesus estava inaugurando uma nova aliança, Jesus estava inaugurando um novo tempo, e era para que eles viessem a compreender isso na totalidade. E Jesus disse: Pedro, você se maravilhou porque a figueira secou. Pois é, eu digo que vocês terão maior capacidade se vocês creem. Crede em Deus, exerçam a fé em Deus, e nada vos será impossível quando vocês entenderem o poder que vocês têm em nós. Vocês dirão a este monte: transporta-te, dando Jesus a compreender que não haverá coisa nenhuma diante da nossa fé que seja impossível, que seja intransponível, que seja irremovível, não. Porque a fé tem poder de remover montanhas. Nós daremos ordem a este monte, ele transportará. O poder da fé moverá coisas imóveis de lugar. Através da tua fé, coisas grandiosas, sobrenaturais, inimagináveis acontecerão. Nós só precisamos acreditar que é no nome de Jesus. Ele disse: no meu nome vocês pisarão serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano, expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos. Você consegue compreender o poder que Deus delegou à igreja através do nome de Jesus? Ela não havia chegado, mas ela creu antes de chegar. Ela ainda não havia sido curada, mas ela gerou uma grande expectativa. Ela disse: eu tão somente tocar em Jesus? Não, na orla da sua veste. Ela acreditava que Jesus era tão poderoso, mas tão poderoso, mas tão poderoso, que até das suas vestes saía virtudes, saía poder. E de fato isso aconteceu. Porque quando ela toca, a Bíblia diz que Jesus para. Jesus sente um toque diferente. Uma portadora de um fluxo imparável, agora ela é portadora de poder. Jesus faz ali uma transfusão de um fluxo de sangue por uma portadora de poder. Porque diz que ele para e ele pergunta: quem me tocou? Ele diz: Senhor, todo mundo te aperta, te comprime e tu pergunta quem me tocou. É claro que está todo mundo te tocando. Ele disse: não, eu sei que alguém me tocou diferente. Eu sei que alguém teve fé aqui no meio dessa multidão incrédula. Quando exercemos a nossa fé, nós somos capazes de ser distinguidos do meio de uma multidão. Anote isso aí. Quando nós exercemos a nossa fé de uma forma absurdamente sobrenatural, nós também somos capazes de ser distinguidos no meio de uma grande multidão. Não tem como ser confundido por Jesus no meio de uma multidão imensa, que só foi para olhar, que só foi para ver, que só foi para contemplar, que só foi para saber o que iria acontecer. Ela foi para receber, ela foi com fé. Entenda que no meio daquele tudo, Jesus achou alguém que tinha uma fé para fazê-lo parar. Oh meu Deus, eu sinto a graça de Deus aqui. O que Jesus está dizendo é: quando você exercer a tua fé de uma forma loucamente absurda, eu também serei capaz de parar tudo por tua causa. Eu serei capaz de liberar sobre você o que eu não liberei sobre ninguém. Comece a chamar a atenção de Jesus aí agora. Comece a exercitar a sua fé e a acreditar, porque quando nós desacreditamos ou quando nós não acreditamos, nós pomos em descrédito o poder de Deus e a sua capacidade de realizar o impossível em nosso favor. Não é porque é impossível para você que seja impossível para Jesus. Enquanto uma multidão estava indo para a casa de Jairo para ver o que aconteceria à filha dele, se de fato Jesus a ressuscitaria, tem alguém que vem dentre a multidão na sua limitação. 12 anos de fluxo de sangue é 12 anos anêmica, é 12 anos enfraquecida, é 12 anos sem força, é 12 anos sem ânimo, é 12 anos vivendo excluída, mas ela não deixou as suas incapacidades, limitação, paralisar o milagre que ela precisava. Não sei quantas incapacidades tem te cercado, eu não sei quantas impossibilidades, quantas angústias, quanta tristeza, quanto desânimo, quanta fraqueza tem acometido a tua alma, a tua vida espiritual, o teu corpo, o teu relacionamento com o Senhor. Tem paralisado-te no meio do caminho, impedindo de você avançar, impedindo de você progredir, impedindo de você crescer e de você ver e viver, provar, ser introduzido no sobrenatural de Deus. Mas nesse dia, o que Jesus está liberando é: filha, é tempo de exercitar a tua fé. Tenha bom ânimo, porque se você acreditar que eu posso, o milagre vai acontecer. Você só precisa crer, você só precisa partir em direção, porque crer não é sentimento, crer é certeza.
Quando eu tenho certeza, eu parto em passos largos em direção àquilo que eu estou acreditando que vai acontecer. Não posso acreditar quando eu receber, eu preciso acreditar antes de receber. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Eu não vejo, eu não recebi ainda, mas eu já tomei posse. Eu creio que Deus já fez, porque Deus chama o fim desde o início. Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Eu também preciso atrelar a minha vida, a minha fé, com os planos de Deus, com a agenda de Deus, com a palavra de Deus. Se Deus está dizendo que eu posso, então eu posso. Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, eu não posso poucas, eu não posso metade, eu não posso... Não. Ele disse todas as coisas. Quem te fortalece é Deus. Então você pode todas as coisas. Jesus disse, crede que já receberam. Sim, ela tomou posse antes de receber, porque ela acreditou. Precisamos usar a nossa fé em Deus, a capacidade de materialização. Fé é a capacidade da manifestação daquilo que é impossível. Quando você crê, quando você confia, quando você gera expectativa, quando você deposita toda essa esperança aos pés do Senhor. Aquilo que você deseja, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem pedido, clamado, ensinado, tem gerado no mundo espiritual, vai se materializar. Jesus disse, ânimo filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher foi curada. O que Jesus disse, porque você não parou, porque você não desistiu, porque você não ficou no lugar de morte, de estagnação, porque você não se conformou com o diagnóstico médico, porque se você não se conformou com a situação em que você estava há 12 anos, você foi curada. Você foi alcançada. Sim, Jesus ele transfere isso para ela, ele disse, foi por causa da tua fé. Você foi contra todos e contra todos. As vozes exteriores eram muitas para tentar te parar, mas você acreditou e assim foi feito. Foi a capacidade que você teve de gerar em mim uma expectativa que ninguém mais tinha. Você acreditou. Então, através desse teu impulso, através desse teu passo de decisão, através desse teu passo importante, você foi alcançada. O que Jesus está dizendo nesse dia é simples. Nós precisamos começar a dar passos largos de fé em direção ao propósito que Ele para nós preparou. Quando você não olhar para a impossibilidade, quando você não olhar para o cenário, quando você não olhar para as circunstâncias, quando você não olhar para as adversidades, para a escassez, para o endividamento, para o que tenta te paralisar, você também será capaz de viver o sobrenatural de Deus, de viver o extraordinário, de viver milagres que você nunca imaginou. Eu profetizo, você vai viver tantos milagres que multidões serão alcançadas através dele. Você não vai ser descrito na história como aquele que desistiu, como aquele que deu vazão à desistência, mas você vai ser descrito na história como aquele que rompeu, como aquele que foi, como aquele que deixou tudo, como aquele que ouviu a voz de Deus, como aquele que exerceu um grande poder de influência sobre a sua geração. Você fez história e você também foi capaz de ser descrito na história como vencedor, como aquele que rompeu com a tua limitação. Eu profetizo um tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo de transformação, um tempo de ousadia, de autoridade. As vozes ao teu redor, a voz do teu adversário não vai paralisar o teu milagre. Se você for capaz de desprender do que tem te aprisionado toda uma vida, você também será capaz de viver a plenitude de Deus nesse tempo. Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com as pessoas para que elas sejam reanimadas, reavivadas, renovadas e sua fé possa crescer, possa se expandir, viverem o extraordinário, porque esse é o ano de exercer a nossa fé de uma forma loucamente absurda, a ponto de nós vermos milagres acontecerem, a ponto de nós vivermos o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Deus abençoe. Até o próximo Café com Gratidão.